Brasil, vermelha e radiosa, sentinela do Brasil. Eu estou muito suspeito porque eu, como todos os filhos, sou profundamente apaixonado pelo meu pai. É um grande revolucionário, é um jeito patriota, né? Um jeito assim de um nível, né? São dessas pessoas, como ele, Marighella, o Lamarck, as pessoas que deram a vida por uma ideia, né? Acho que merecem respeito. Figura humana, como liderança política, como lutador, como homem coerente, e que contribuiu de uma forma admirável a que o nosso povo adquirisse uma consciência de seus verdadeiros interesses do país. Prestes é uma vítima, basicamente, dos seus próprios dogmas e das suas características pessoais, entre elas uma notável teimosia. Um homem com uma pureza ideológica, uma pureza humana, entendeu? Que não há paralelo na história. Eu sempre digo, Tiradentes foi um herói brasileiro, mas Tiradentes não tinha opções. Imaginar que ele fosse um homem forte, alto, assim, e depois ficou em si, fiquei meio decepcionada com o tamanho dele. Que a vida digna não significa só cessar, significa também dignidade nos próprios dias. E isso ele teve, e é uma figura histórica nesse país e marcou esse centro. Então é um homem fiel, ele vai passar como fiel e vai passar também como teimoso, que a realidade tinha se alterado e tinha se modificado, então era um homem honesto, um homem fiel e extremamente teimoso. Eu acho que o Prestes, ele foi, sem dúvida, um herói do povo brasileiro. Quer dizer, não importa se no curso dessa luta ele errou aqui, errou ali, o que importa é o desprendimento, a entrega, o patriotismo, né? O desinteresse pessoal total, a capacidade de sacrifício. E, de repente, minha mãe chega e fala, olha, vamos nos preparar porque o papai está chegando. Para mim foi uma coisa louca, entendeu? Eu falei assim, como eu tenho pai? E onde que ele estava esse tempo todo? Um país onde as pessoas mudam de opinião como quem muda de botina, se você encontrar alguém que morre aos 90 e tantos anos, coerente, fiel às suas ideias, fiel mesmo nos erros, mas reto como uma espada, é para se admirar. A partir de hoje, você vai começar a conhecer a polêmica história de um homem que lutou obstinadamente por um ideal. Um homem eternamente perseguido pela repressão política. Um personagem que arriscou tudo por uma causa e que deve ser entendido no contexto de seu tempo. Outubro, 1917. Aqueles primeiros passos dividiriam o mundo por mais de 70 anos. De um lado, o capitalismo. De outro, uma ideologia ainda inédita, talvez utópica, talvez impossível. A vitória da Revolução Socialista mudaria decisivamente os caminhos da história do século XX e o destino deste personagem em especial. Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Fui educado aqui na terra carioca. Minha mãe, minhas irmãs, era um ambiente doméstico em que vivi. Aprendi a ler e escrever com a minha própria mãe. Terminei o curso em 1915. Fui um major aluno do Colégio Militar. Era o segundo, portanto, o primeiro era tenente-coronel e eu era major aluno. Do Colégio Militar passei diretamente para a escola. Nesse momento eu desejava ir para o comércio, qualquer meio de ganhar a vida, porque a vida doméstica da minha mãe passava dificuldades muito grandes, porque o soldo deixado por um capitão do exército era muito pequeno, né? O galo de noite cantou, toda a gente quis ver o que aconteceu. E nervoso o galinho respondeu, pá, 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 pá. A galinha
Brasil entra nos anos 20, ainda sob o impacto de suas primeiras greves gerais. Nas praias de Niterói, operários, intelectuais e líderes anarquistas fundam em março de 22 o Partido Comunista do Brasil. Arthur Bernardes é eleito presidente da República. As altas patentes do Exército dão suporte ao novo governo. Mas, inconformados, os tenentes lutam por reformas na Constituição. A crise marcha pelas ruas em ritmo acelerado. A insatisfação fermenta nos quartéis. Mas tudo está ligado à agonia da chamada República Oligárquica, onde a representação política era inteiramente falseada. Tudo isso culminou no episódio de 1922, manifestação de descontentamento violenta, ardorosa e heróica, evidentemente. A figura principal em Copacabana foi Siqueira Campos, sem dúvida nenhuma, uma figura extraordinária, e depois se destacaria também na coluna Prestes. Siqueira foi certamente o homem mais eminente do movimento tenentista depois de Prestes. Em julho de 22, militares do Forte de Copacabana se rebelam. O governo é rápido e duro, manda bombardear o forte. Dos quase 300 rebeldes, 18 saem às ruas numa marcha suicida pela Avenida Atlântica. Apesar da derrota, floresce a semente do movimento tenentista. Um dos oficiais revoltosos não participou do levante de Copacabana. Luiz Carlos Prestes estava preso a uma cama com tifo. Mas justamente nesse dia eu caí com febre tífica, fiquei com tifo, fui para a cama com tifo, e naquela época o tratamento do tifo era dieta hídrica, só tomava água, água fervida e nada mais. Mas aí, na noite de 4 de julho, eu já estava num estado de fraqueza tremenda, né? Vitimado pela repressão promovida por seus superiores, Prestes é enviado a Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, para supervisionar a construção de quartéis. Prestes era um homem de um prestígio militar extraordinário, por ter sido um aluno brilhante da escola militar, admiradíssimo por todos os seus contemporâneos, e capitão jovem. Prestes foi capitão com 20 e poucos anos, me parece que aos 23 anos, capitão de engenharia, oficial brilhante, com uma carreira brilhante. E o comandante não desconfiava absolutamente de mim, porque eu era disciplinador terrível, é um Caxias, né? Dentro da unidade e disciplinado, de maneira que ele tinha inteira confiança em mim. Eu disse: aqui na companhia ninguém conspira. Eu somente tenho ligações aí com os conspiradores e vou informando a vocês qual é o andamento do acontecimento, né? Pouco a pouco informarei. A conspiração tenentista não mais se resume às areias de Copacabana. 2 anos mais tarde, em 5 de julho de 1924, São Paulo, sob a liderança do comandante Miguel Costa, se transforma na mais nova trincheira de luta contra o presidente Arthur Bernardes. Os revoltosos tomam a cidade, mas são rapidamente cercados pelos legalistas. São Paulo é castigada por fortes bombardeios. Desde o dia 9 de julho até o dia 27 para
mais de 100.000 homens sitiavam São Paulo. E havia bombardeios de canhão de 75 até 105 milímetros. São Paulo parecia, à noite, dos morros, São Paulo parecia um bolo de aniversário cheio de velhinhas, que eram os incêndios de São Paulo, né? Então, na noite de 27 para 28, em virtude de ser impossível continuar resistindo aqui dentro, embora a população fosse favorável ao movimento, os revolucionários resolveram se retirar. E se retiraram tão calmamente, com uma retirada tão bonita, tão bem feita, que só no dia seguinte o governo ficou sabendo que a cidade estava vazia. E o último trem que saiu, na retaguarda, estava meu pai, ele foi o último a sair de São Paulo. Os paulistas, perseguidos por tropas do governo, marcham para o oeste do Paraná. São várias colunas de soldados amotinados. A coluna Fênix, a coluna Invicta, a coluna da Morte. Dia 5 de julho, levanta-se em São Paulo. Não fomos informados. Soubemos do levante de São Paulo pelos jornais, de maneira que não podíamos acompanhar. Da noite para o dia não podíamos dar ordem de levante assim a distâncias tão grandes, né? Isso foi em julho Mas tomamos uma decisão, né? Nenhum de nós sai daqui do Rio Grande do Sul no caso de ir participar da repressão a São Paulo. Foi isso que ficou resolvido entre nós. Podíamos ficar no Rio Grande, mesmo que tivesse tomado medidas de desertar, de não sair da cidade do estado do Rio Grande. E os meses passavam, a conspiração continuava, mas os adiamentos eram sucessivos. Chegou o mês de outubro, eu disse, não é possível, mas eu vou me levantar sozinho aqui em Santo Ângelo. No sul, o jovem capitão Prestes toma o quartel de Santo Ângelo e reúne mais de 1.000 homens na coluna gaúcha, a coluna da esperança, como o povo a apelidou. Seu destino nunca mais seria o mesmo. Vejo não mais ser possível resistir às intolerâncias dos nossos governantes. Levado por esta situação e pela aflição que sinto sufocar nossa gente, eu já não posso mais me calar. Preparem-se para enfrentar as duras consequências em face da atitude que terei de tomar. Afinal, foi a senhora que me educou dentro desses rígidos padrões morais e cultivou em mim a aversão a qualquer tipo de injustiça. Abraço, Luiz Carlos Prestes. Depois de sucessivas derrotas em São Paulo, Miguel Costa estaciona suas tropas em Foz do Iguaçu. Prestes rompe o cerco no Rio Grande do Sul e se junta aos paulistas. Há uma reunião célebre, onde se pretende tomar uma decisão sobre o futuro do movimento de rebeldia militar, e Prestes defende a tese de que era preciso continuar o movimento, constituir uma força militar de deslocamento rápido e manter viva a chama da revolução. Era o ideal dele e também era a inclinação pessoal dele. Era um homem extraordinariamente combativo. A minha coluna chegou no Paraná considerando-se vitoriosa, porque tínhamos alcançado o nosso objetivo, que era levar a nossa solidariedade à coluna que viera de São Paulo. Mas a moral da coluna paulista era de derrota. Quando eu cheguei a Foz do Iguaçu, estava reunido sob o comando do general Isidoro, cerca de uns 40 oficiais, né? E só se falava, o único plano era retirar, abandonar o território nacional e passar para a Argentina. Aí eu me exaltei, né? Eu disse que não podia absolutamente aceitar, porque a minha coluna estava vitoriosa. Chegava lá vitoriosa para se unir com a coluna de São Paulo, né? E que não aceitava a derrota e passar para o estrangeiro nessas condições, que eu não tinha nem como dirigir meus soldados vitoriosos e convidá-los para ir para o estrangeiro, né? Então o velho percebeu que não era conveniente deixar gaúchos e paulistas separados.
Depois que nós fazemos um baralho, embaralhou tudo, todos, né? E instituiu uma nova organização da coluna, que ficou da seguinte forma organizada. Ele continuava como comandante em chefe, depois vinha um Estado-Maior. O Luiz Carlos Prestes era o chefe do Estado-Maior, o Juarez estava o subchefe, e 4 destacamentos comandados respectivamente por João Alberto, Siqueira Campos, Djalma Dutra e Pombeiro de Faria. Marchando, engrossaremos a coluna. A guerra no Brasil, qualquer que seja o terreno, é a guerra do movimento. Para nós, revolucionários, o movimento é a vitória. A marcha da coluna Prestes é mais longa do que a grande marcha chinesa. É mais longa. É mais longa do que o deslocamento de Aníbal do norte da África para penetrar na Itália pela Península Ibérica e pela França. Nós temos feito militar, hoje estudado em todo o mundo, pelos militares, e muito característico da época. E é um episódio político. A finalidade da coluna era eminentemente política. Manter viva a chama da Revolução significava manter vivos os ideais que ela encarnava. A reforma da República. O geral organizava a vanguarda, a tropa saía toda, e eu ficava até a retaguarda. Deixava a retaguarda organizada, para cobrir a cobertura da coluna, e depois, como eu tinha um passo muito largo, né, eu ia passando por toda a coluna. Aí eu falava com cada soldado, aí que eu conhecia todos eles pelo nome, pelo apelido, etc. Isso me dava, e eu era uma espécie de juiz de paz, né? Todas as queixas, todas as dificuldades que cada um tinha, o que necessitava, era comigo que falavam, né? E o meu nome ficou na coluna porque em qualquer lugar que chegava, qualquer civil, morador, que vinha falar, reclamar ou pedir qualquer coisa, o soldado mandava, Coronel Prestes que vai, resolve. Então todo mundo ia procurar, o meu nome foi ficando por aí, e daí o nome com que a coluna ficou com o meu nome por isso. A coluna não tinha mulheres, quer dizer, oficialmente não tinha. Prestes e Siqueira eram avessos, porque mulher divide, né? Mas havia vivandeiras, havia muitas vivandeiras, e algumas delas tiveram um papel eminente na coluna, cuidando dos seus homens. Eram mais ou menos umas 20 ou mais de 20 mulheres que acompanharam a coluna. Quando chegou aí, eu ainda era muito militar e não queria saber de mulher na coluna. Então ele deu ordens terminantes na tropa que estava organizando a passagem do Rio, que nenhuma mulher podia passar para Santa Catarina. Cada uma voltasse para casa, né? Aí eu fui última viagem, eu participei dela. Eu fiquei até o fim. Quando cheguei lá em Santa Catarina, as mulheres estavam todas lá. Já tinham passado e o que se ia fazer. E continuaram a marcha da coluna. E foram úteis, né? É verdade que eu tive que depois fazer autocrítica, porque realmente elas não foram peso nenhum, nem prejudicaram em nada, né? Pelo contrário, foram de grande valor mesmo, e ajudavam muito na cozinha, no cuidado dos feridos. E algumas delas, inclusive, em combate, nos ajudavam a informar sobre o deslocamento do inimigo, e alguns empunhavam até o fuzil mesmo na luta. Ela não sofreu derrotas, porque ela só se combatia, ela travava pequenos combates em condições favoráveis. Ela coluna extremamente móvel. E travava esses combates também para conquistar armamento. Mas não houve choques. E os choques eram evitados pela inferioridade do armamento destrutivo que a coluna tinha. Mas ela despertou enormes lendas no sertão todo, né? A coluna Prestes, ainda hoje, gera polêmica. A coluna heróica rasga o interior do país, do Rio Grande ao Piauí, se transforma em epopeia militar e deixa em seu rastro lembranças amargas. A coluna, por estratégia de sobrevivência, ela percorreu os lugares mais perdidos e mais inóspitos do Brasil, para ficar longe das estradas onde as tropas jornalistas poderiam chegar, né? Então, de repente, aparecia aquele monte de homens, eles diziam assim,
pareceu aquele povo esquisito, de fala revezada, que não sei o que estava fazendo aqui, que fazia uma bagaceira danada, comia a criação, prendia os donos, eu não sei o que eles iam fazer, para Deus que deve saber, né? Então essa era a impressão, para de repente aparecer aquele monte de gente comendo, precisando comer em lugar onde a comida não era suficiente, precisando vestir, precisando de mulher, né? E então, eles viram a coluna como a maioria da coluna como uma própria edificação. A história da coluna é amada pelo nosso povo. A história da coluna é cantada em versos. Né? Então, é uma coisa maravilhosa. Eu, desde que cruzei o Rio Uruguai, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, eu sou levado como se fosse como se eu representasse alguma coisa. Eu sou somente o filho de Prestes. Então o povo fugia para o mato. Nós entramos em povoados mais tarde completamente vazios. E isso era um mal, né? Porque quando a cidade estava completamente abandonada, não era possível uma vigilância, etc., para impedir o saque, impedir que entrasse nas casas comerciais, etc., estava tudo abandonado. Mas isso aí via. Mas quando tinha população, a população era respeitada, nos recebia bem, facilitava tudo, fornecia mesmo víveres, alimentos, etc. De maneira que as relações eram realmente muito boas. Teve gente que perdeu tudo que tinha, né? Teve uma mulher que foi estuprada e enlouqueceu, teve um agricultor que a mulher dele foi estuprada, ele ingressou na coluna para achar que não tinha estuprado, matou, voltou e virou um matador, morreu na acidente de Campo Grande, né? Quer dizer, a coluna acabou mudando o destino, a trajetória da vida dessas pessoas. Existia uma brigada de disciplina dentro da coluna. Um homem que estuprasse uma mulher, e ocorreram violências, ele era fuzilado. Um homem que cometesse um roubo, que cometesse violência, de fato, um comandante que está comandando uma coluna de 1.500 homens, ele não pode ser responsável por pelo comportamento de todos. Existia uma disciplina na coluna, não é verdade? Tanto que, por exemplo, quando requisitava-se alimentos, tinha as requisições que eram assinadas por Luiz Carlos Prestes. E quando a Revolução fosse vitoriosa, né, eles seria devolvido, né, o equivalente em dinheiro do que eles entregaram para a causa da Revolução. No interior do Brasil não há quase nada para comer, mas para beber tem bastante, né? Quer dizer, cachaça não falta em parte alguma. Quando nós chegávamos em qualquer povoado, a primeira coisa que fazíamos era liquidar a cachaça, né? E toda a cachaça precisava ser liquidada, porque se alguns iam dormir depois que bebiam, outros se exaltavam, né? E essas pessoas, como estavam na década de 20, elas continuam hoje. Elas continuam nos seus lugares esquecidos, elas continuam miseráveis como eram, elas continuam em lugares onde não tem energia elétrica, onde não tem água, onde não tem médico, onde não tem comida. Quer dizer, é um outro Brasil que não participa disso. As pessoas que eu entrevistei não sabiam que Prestes tinha virado ministro, eles não sabiam quem era Luiz Carlos Prestes, elas lembravam do Prestes que teve ali na coluna, mas elas não tinham nenhuma noção do mito, elas estavam completamente inocentes desse mito. A coluna Prestes, a coluna sempre foi um episódio da história brasileira e sempre foi escondida pela historiografia oficial. Não somente pelo governo, mas a coluna não era um episódio que entrava em livros de história. Você estava vendo esse risco fundo que atravessa a sua mão de baixo para cima? Pois é a linha do coração. Você ainda de ser muito feliz, menino. Essa linha é a marcha da coluna Prestes. Eu acho que a visão das pessoas que estavam no caminho da coluna, ela é uma visão que humaniza a coluna Prestes, porque a gente, né, sempre soube que a coluna era feita de heróis, e as pessoas dizem não, eles não eram heróis, eles eram homens que tinham fome, eram homens que também estavam perdidos, eram homens que também estavam sofrendo, né? Então não eram heróis, não eram gentlemen, né? Eram homens que estavam ali numa guerra. Então, o que, né, sintetizando que essas pessoas
estão dizendo, né, pra gente, já estão dizendo o seguinte, já estão demitindo os heróis que estão aqui na festa, demitindo os homens, né? A história fantasina é muito mais humana e muito mais complexa, né, de ser entendida. 1927. A grande marcha de mais de 25 mil quilômetros chega ao fim. Batalhas com mercenários e tropas do governo. Soldados dizimados pela fome e por doenças infecciosas. A coluna nunca foi vencida. De seus quase 2.000 homens, restaram apenas 600 para contar o final da história. Em 2 anos, a coluna Prestes é testemunha da enorme miséria que se esconde nos esquecidos sertões do país e sua façanha traduz o sentimento de mudança que o Brasil clamava. Mas é que essa realidade me impressionou muito, porque nós estávamos lutando exclusivamente, o nosso objetivo, a nossa meta, era contra o Bernardo, substituir o Bernardo. Mas diante desse quadro, chegamos à conclusão que nós estamos diante de um problema social muito sério, e nós éramos ignorantes. Por que um país tão grande, né, o povo desse estado de miséria, né? Foi isso que nos alertou para compreender que estamos errados. Além disso, víamos que quem mais sofria com a guerra civil eram os moradores. Bom, a fama do Prestes era gigantesca no país todo. O prestígio dele hoje não se pode calcular, não se pode ter ideia, é um prestígio gigantesco. O Prestes era o grande nome nacional na época do conhecido. Prestes, o que sobrou de seus homens, exilam-se na Bolívia. O cavaleiro da coluna Esperança deixa de ser um bravo comandante e se transforma em lenda, em um mito revolucionário. Querida mãe, só mesmo a consciência do cumprimento de um dever poderia fazer com que resistisse eu ao desejo ardente que tive e tenho de tudo abandonar e ir além, abraçá-la e beijá-la. Astrogildo Pereira, secretário-geral do Partido Comunista, é um dos primeiros visitantes a bater a porta de Prestes no exílio boliviano. O jornalista traz alguns presentes em sua bagagem: artigos de Lenin e o Manifesto Comunista. Este é o primeiro contato do Cavaleiro da Esperança com o marxismo. No Brasil, Washington Luiz chega ao poder com o apoio das velhas alianças. Então a lavadeira já separava as peças de roupa pela numeração. E quando ela vinha, colocava cada massinha numa cadeira para cada um guardar a sua. Eu guardava a minha, papai, todo mundo guardava menos o pé. Então você deixava na cadeira lá. Eu deixava numa cadeira, nessa cadeira, em cima, talvez vassoura, onde era. E depois, quando ele queria vestir uma cueca, uma coisa, que ele não achava. Onde está a minha cueca? Então, brigava, né? Você devia guardar. E assim ele fazia com tudo. Por exemplo, ele recebia muitos livros do Brasil, mandava muitos livros para ele sempre gostava muito de ler, ele lia bastante. Prestes vai morar em Buenos Aires e dedica seu tempo ao estudo de textos socialistas. O personagem se defronta com seu conteúdo. Sua pálida ideia de projeto político parece ter encontrado um nome, uma ideologia, uma causa. E cada vez mais me convencia de que a única explicação racional que atendia a minha razão para o problema brasileiro, da miséria que havia assistido no interior do Brasil, e cuja causa eu investigava e procurava saber qual era, só encontrava realmente era no marxismo. Um dia tive uma ideia de fazer um fichário. Eu comprei 2 caixas de sapatos vazias, fiz fichário de todos os livros, por autor numa caixa, e por título de livro noutra caixa. E na ficha indicava a estante, a prateleira e o número do livro. Quando ele chegou e foi buscar um livro no nome de aposto, não achou, brigou comigo.
quem que fez essa desordem nos meus livros, né? E seu Prestes, fui eu que fiz, mas não é desordem nenhuma, pelo contrário, é ordem. Agora, quando você quiser o livro, você pega essa caixa de sapato e desce na ficha onde ele está e fácil. Ah, você não sabe o que é ordem, existem dois tipos de ordem burguesa, ordem proletária, e já começou aquela história toda da ordem burguesa e ordem proletária. O Ocidente é sacudido pela crise de 29. A velha república agoniza nas mãos de Washington Luiz. Inconformado com o rumo da sucessão presidencial, Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul, oferece a Prestes o comando da Revolução de 30. Getúlio, você tá comendo bola. Então, quem poderia fazer a revolução? Os revolucionários. Quem eram os revolucionários? É aqueles que fizeram a política. Quem são os chefes? Os chefes são fulano, ciclano, Bertrand. Vamos conversar com eles. Né? E os chefes viram uma oportunidade também de participar do movimento que era a continuação do que eles já vinham fazendo desde 22 e até antes. Bom, mas precisa de um chefe geral. Então convidaram o Prestes para ser o chefe do movimento de 30. E ele, como bom rabo político, não disse não. Foi conversando. Já é para fazer o movimento, para comparar a diminuição do dinheiro, isso, aquilo. E ficaram de arrumar o dinheiro. Nesse interim, a pressão que eu sofri por parte dos companheiros tenentes, que eram afinal os meus soldados, foram eles que me elegeram, era muito grande sobre a necessidade de apoiar o Getúlio, porque todos eles já estavam apoiando o Getúlio. Né? A pressão foi tão grande que eu resolvi então ir a Porto Alegre falar com Vargas. Né? Mas não confiava absolutamente nem em Vargas, nem em Oswaldo Aranha, nem as pessoas que o cercavam no governo de Vargas. Né? O Oswaldo Aranha, que é a figura mais eminente do movimento de 30 depois de Vargas, ele doou dinheiro para o movimento. Dinheiro que Prestes destinou não a partir daqui, ao que ele alimentava como grande desejo de fazer uma revolução autêntica, uma revolução de teor socialista. Eu disse a Getúlio, eu não vim aqui pela sua candidatura, porque se o senhor for eleito dentro desse sistema que está aí, vai fazer a mesma coisa que os outros. Eu estou aqui porque os meus companheiros dizem que o senhor quer fazer uma revolução. E eu vou lhe dizer o que é que eu entendo por revolução. Eu, no comunismo, era uma espécie de cristão novo, mas naturalmente sectário, né? E expus a revolução agrária e anti-imperialista ao Getúlio. Quer dizer, é necessário de cuidar com a dominação imperialista, acabar com o latifúndio e um governo de operários, de trabalhadores, soldados, marinheiros, etc. O Getúlio ouviu com muita paciência a minha exposição, né? Durante mais de uma hora e tanto, quase 2 horas, e fez uma frase, né? Ele costumava fazer frases bombásticas. O senhor tem a eloquência da convicção, com as palavras. E cedeu tudo. Tudo que eu quisesse, ele dá. Esse dinheiro foi enviado pelo Oswaldo Aranha e depositado na conta do Luiz Carlos Prestes. E, então, quando chegou o dinheiro, que era para fazer a Revolução de 30, é claro, os revolucionários que estavam esperando esse dinheiro para continuar conspirando e fazer a Revolução, exigiram cada uma parte para os seus trabalhos. E o Prestes disse não. Esse dinheiro veio para fazer uma revolução. Como é dinheiro do povo, tem que ser para a revolução do povo. Está no meu nome e eu não dou para ninguém. Só quando eu fizer a minha revolução. Isso que me colocou diante de um dilema muito sério, né, para a dignidade de um pequeno burguês. Né? Porque devolver o dinheiro, mas eu sabia que o dinheiro não era dele, era do Estado. Né? Não devolver, mas também ele não ia me comprar com 800 contos. Né? Não era isso com essa importância que ele podia me comprar e fazer mudar de posição. A minha posição estava definida. Mas então eu fiquei com o dinheiro e todo mundo na mesma posição. Né? E eu disse, esse dinheiro vai servir para a Revolução. E entreguei realmente para o secretariado latino-americano já da Internacional Comunista. Né? Pela contabilidade do Comintern em Moscou, os 20 mil dólares que são sobrados dos 800 contos que Getúlio passou para o meu pai,
financiaram praticamente durante 4 anos todo o movimento comunista na América Latina. Então, esse dinheiro formava um fundo Prestes, que era durante até final de 34, era usado pelo Bureau americano para financiar a escola de partidos, publicação de jornais, panfletos, organizações seminários, etc. Bem, voltei a Buenos Aires e comecei a redigir o meu manifesto de maio, que era uma ruptura já com os tenentes e com Getúlio. Eu li o manifesto, vou publicar esse manifesto. Já tinha falado com eles antes que me liberassem do cargo que tinham me dado. Não queria. Está bem, eu vou publicar esse manifesto. Então, eles se reuniram a portas fechadas, discutiram aberto, veementemente, e no fim o Prestes teve que ceder parte desse dinheiro, entregou ao Dom Alberto para trazer para o Brasil. E esse dinheiro foi perdido no desastre do avião, do avião. Tragédia. Na volta, o avião dos tenentes cai no Rio da Prata. Siqueira Campos morre afogado na falta de algumas braçadas. E o Siqueira desapareceu. 3 ou 4 dias depois, o cadáver dele foi encontrado no rio acima, mas sem urina. E ele desapareceu, não se sabe como, algum pescador deve ter achado. A Revolução Brasileira não pode ser feita com Getúlio Vargas. Lutemos pela divisão das terras aos que nela trabalham, pela nacionalização das empresas estrangeiras, pela anulação das dívidas externas. A verdadeira luta pela independência nacional só poderá ser levada a efeito pela insurreição de todos os brasileiros. A violenta repercussão do Manifesto de Maio traz 2 consequências imediatas. Getúlio e os tenentes se afastam de Prestes por achar seu projeto perigosamente radical. De outro lado, o PCB, comandado por Otávio Brandão, o acusa de ser pequeno burguês demais para defender ideias assim tão proletárias. Até hoje muita gente não compreende. Acha que eu devia ter participado, porque então mudava o destino do movimento. É um equívoco pensar que um homem sozinho pode fazer alguma coisa. Eu era um general sem soldados, porque os meus soldados eram os tenentes. Eram eles que tinham elegido para chefe militar da Revolução. E eles todos ficaram com Getúlio e eu ficava contra o Getúlio. 3 de novembro. Os gaúchos amarram seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, em pleno Rio de Janeiro. É a vitória da Revolução de 30. Getúlio Vargas, ao lado dos mais famosos tenentes da coluna Prestes, toma o Palácio do Catete. Nasce um novo tipo de Estado no Brasil. O capitalismo nacional começa a se modernizar. O movimento de 30, evidentemente, não era um movimento socialista, natureza socialista. O movimento de 30 é talvez o episódio mais importante do que podemos chamar de Revolução Burguesa no Brasil. É um avanço das relações capitalistas no Brasil que desencadeia com o movimento de 30. A crise mundial, a crise cíclica de 1929, do capitalismo mundial, com grandes reflexos de todo o mundo no Brasil. Só mesmo com revolução trata da rádio ao paralelo. Nós vamos ter transformação desse Brasil verde e amarelo. Seja, eu sou, é de ti, ó, chegou. Seja, eu sou, é de ti, ó, chegou. Anistiado, o tenentismo abocanha uma grossa fatia do poder. Mesmo o poder que também abriga parte da velha elite, que abre mão dos anéis para preservar os dedos. Prestes, um rebelde inflexível, isolado no exílio, desembarca em Moscou em 1931. Planeja o futuro em terras distantes.
escrever até um pequeno volante, né, dizendo que eu não aceitava a anistia do Getúlio, que ele não ia me comprar com os galões de capitão. Que eu jogava-lhe os galões na cara, mas que não aceitava. É uma linguagem muito violenta que eu empregava, né, nessa época contra os inimigos, aqueles que eu considerava inimigos. Né? A Revolução de 30 abre frentes de inimizades eternas. A oligarquia queria Washington Luiz, que não queria Getúlio, que queria os tenentes, que não queriam o marxismo, que queria Prestes, que não queria Getúlio, que queria o poder. No próximo episódio, Prestes e a explosão da revolta comunista. A ordem era matá-lo, a ordem que os militares tinham era de levá-lo morto para a prisão. E ele vem para a sala da frente novamente, talvez tentando escapar por ali, uma coisa assim. E os policiais entram, apontam carabinas e metralhadoras para ele, e nesse momento a Olga salta na frente dele, uma cena heróica, ela já grávida, está esperando o bebê, ela pula na frente dele, uma mulher muito grande, e diz: não atirem que ele está desarmado. No segundo capítulo de O Velho, você vai ver a desilusão do país com os ideais da Revolução de 30. O romance de Prestes e Olga no exílio. Nasce uma paixão subversiva. A fracassada insurreição comunista de 1935. A polêmica participação dos agentes estrangeiros no Levante. O ouro de Moscou. A feroz caçada ao casal vermelho. Olga nas garras nazistas, o trágico final. Prestes, incomunicável, é condenado a